Bom, o tema hoje chama-se Começando do Nada. Que nome estranho. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado, confie na tua fé. Confie na tua fé. Você já tem a fé. O que às vezes falta é você confiar nela. Porque o Evangelho nos ensina a sermos imitadores daquele que chamou as coisas que não eram como se já fossem. Um dia o nosso Deus falou assim: haja luz. E o que diz a Bíblia? Houve luz. Essa é importante, confie na tua fé. Esse louvor que nós cantamos agora, acabamos de ouvir da Léa, essa ministração, tem tudo a ver com esse momento. Então eu quero mandar uma saudação a todo mundo que está acompanhando a gente na câmera. Um aplauso a quem está lá do outro lado. Seja muito bem-vindo, você. Nossas publicações estão lá no YouTube, estão no Facebook. O nome você já sabe, é Reconciliados com Cristo. Queria felicitar também as meninas do louvor, especificamente. Você viu como é que elas estão bonitas? Quantos estão achando as meninas mais bonitas ainda? Olha, isso tá um colírio. Puxa, elas vêm assim para cá, assim com, né, se arrumam, se maquiam, se cuidam, né, para apresentar o louvor à igreja, assim como você faz. Você ouvir essa palavra. Glória a Deus, que lindo isso. E queria pedir a todos que ouvem essas gravações para compartilhar com todos os seus contatos. Esse é o pedido que eu faço. Multiplique, faça correr. Nós temos uma confissão, que a palavra corra por onde Deus quiser. Certo, Roseni? Não esqueci seu nome, não. Não esqueço. Já. 1 Coríntios 2, né? 16, não é isso? Ou 1,16? Deixa eu olhar aqui. Não é o verso, não. É a coisa que eu quero falar que você tem aí. Nós temos a mente de Cristo. 2,16. 1 Coríntios 2,16. Diga, confesse, perturbe, moleste quem está do teu lado. Diga assim: você tem a mente de Cristo. Então, dando início ao nosso tema, vamos ler esse verso. 2 Coríntios 5, 7. Aí, ó. Porque nós andamos por fé e não andamos por vista. Certo? Você anda pela fé, você caminha pela fé, você vive pela fé e você crê pela fé. Não tem nada de diferente disso. É a fé. Esse é o segredo. E Deus tem me falado muito ao meu coração a respeito da fé. Essa palavrinha, de 2 letrinhas. Obrigado, Rosana. 2 letrinhas, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Pela fé, fulano e cicrano venceram. Pela fé, cicrano e beltrano conseguiram. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Raabe, a prostituta. Olha só, a mulher morava, a casa dela, Raabe, você já ouviu a história de Raabe? Leia lá na Bíblia, que eu não sou obrigado a ler Bíblia para você, você tem que ler Bíblia aí. A história de Raabe, a mulher era prostituta, e a cidade de Jericó estava sitiada, e a casa de prostituição era em cima do muro, e o muro ia cair. E quando chegaram os espias, ela foi ao encontro deles, tiveram um encontro lá, eles foram lá, na casa dela. E ela falou assim: eu sei que o seu Deus vai destruir isso aqui, mas eu queria pedir uma coisa: guarda a minha família. E se você olhar a genealogia de Raabe, quem é que se arrisca a dizer quem é que vem daí?
Ninguém se arrisca? Eu também não vou dizer. Quem? E depois? É isso aí mesmo que você está pensando e não tem coragem de falar. É Ele mesmo. O Senhor e Salvador das nossas vidas. Que coisa, hein? Que coisa tão tremenda como é que Deus é. Então esse tema é um tema que causa muito impacto, porque quando a gente pensa na fé, a gente pensa na lógica humana. A gente pensa assim, logo. Porque a fé é algo tão simples que não tem lógica nenhuma. A fé não tem lógica. E cabe aqui comparar a fé em Deus e a fé de Deus. Você não tem fé em Deus, você tem a fé de Deus, ok? Fé de Deus, está em você. A fé de Deus que está em você é um dom. Esse dom está aí no teu espírito. O que acontece é que às vezes a gente não alimenta o espírito, alimenta mais o outro lado. E aí, isso é o que faz esse tema ser um tanto quanto difícil na vida de todo mundo. É muito simples. Diga comigo, a fé é muito simples. As coisas de Deus são simples. Ok? Ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do cego. E o cego? Não. Primeiro você vai se lavar em tal lugar e a tua fé te salvou. O general do exército sírio, né? Estava com lepra, foi no profeta, o profeta nem saiu para atender ele. Imagina um general do exército sírio chegar lá, bater na porta e o profeta está lá dentro lendo a Bíblia, sei lá, ou então jogando videogame, não sei. E chega lá o general e diz, o mensageiro fala assim: ô profeta, o general do exército sírio está aí. Quantos lembram o nome do general do exército sírio que tinha lepra? Bom, e o profeta falou assim: eu não vou lá não. Imagina que chega um general na tua casa, você não sai nem no portão. Não, eu não vou lá não. Aí pediu para qualquer colaborador falar assim: vai lá para ele e fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Quê? Esse cara eu venho de longe, com um exército, com um monte de coisa aqui, ele nem vem me atender, ainda manda eu me banhar naquele rio sujo. Porque lá na Síria os rios de repente eram mais limpos, né? As coisas de Deus são simples. É muito difícil agir como Deus na nossa vida, porque nós temos esse poder. Deus disse: haja luz, e virou as costas e foi embora, porque ele sabia que a luz ia ligar. A gente às vezes diz assim: eu declaro a cura na minha vida, mas aí fica assim: será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? É porque é simples, você tem que falar e crer naquilo que você está falando, abençoado. Porque diz a Bíblia que a tua boca tem poder. Poder de vida e poder de morte. Depende da palavra que esteja saindo dela aí. Então é por essa causa que muitos de nós acrescentamos coisinhas a esse assunto de fé, para tornar o assunto assim meio místico, porque parece que com as pessoas, as coisas místicas parece que funcionam mais. Põe um copo d'água aí no seu televisor. Agora não dá mais porque o televisor é fininho, né? Mas naquela época antiga o televisor era aquele negócio. Aí teve uma irmã que foi lá na igreja xingar o pastor porque ela esbarrou no copo d'água, caiu a água no tubo e queimou, estragou. Né? Beba um pouquinho da água, depois você vai ficar curado. E as pessoas vão criando os chamados placebos aí da fé. Então, hoje nós estamos vivendo um momento aqui que eu particularmente pensei que nunca existiria. Isso que está acontecendo aqui é um milagre. Houve momentos em que eu vi tudo acabado. Um dia o apóstolo que nos ensinou morreu. E o povo desanimou em sua grande parte. Muitos caíram na dúvida da sua carne e outros assuntos inconvenientes mais. Mas o que acontece é que Deus nos ensinou a colocar os olhos naquilo que a gente tem que olhar. E ficou um grupo e permaneceu firme, confiando e crendo na palavra da graça, na palavra da justiça.
E esse grupo foi se multiplicando, e olha só hoje já quantos somos, e tantos quantos não vieram hoje por qualquer motivo. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor novamente por esse milagre que está acontecendo aqui, porque isso é uma prova de fé também. Mas também o assunto é que a fé fica cada dia mais difícil de você pregar, de você exercitar, porque as pessoas, está acontecendo alguma coisa profetizada por Jesus de Nazaré, que aconteceria. Está acontecendo alguma coisa, eu não sei bem o que é, talvez você saiba melhor que eu. As pessoas estão dirigindo as suas atenções para as mais diversas circunstâncias e situações e estão colocando essas circunstâncias e essas situações no lugar da fé. Vamos ver Lucas 18:8 que diz, olha, quando Jesus voltar pela segunda vez, achará fé na terra? Parece que quanto mais chega esse dia, quanto mais próximo fica, mais difícil é encontrar pessoas assim como você. Quer dizer que nós já podemos considerar cada um aqui como uma raridade de Deus. Porque você está exercitando a fé na tua vida. E as pessoas por aí estão colocando a fé no médico chinês. Está entendendo o que eu estou falando, né? A fé nas raízes, na natureza. E estão esquecendo Hebreus 12:2, Cléia, por favor. Estão esquecendo disso aí. Ó, confie na tua fé, mas confie principalmente no autor e consumador da fé, com os olhos postos em Jesus, não no Pedro Kelly, não no irmão que está do teu lado, não naquela pessoa que mora com você, não nessa pessoa que te... Não, confie no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Um aplauso a ele, abençoado, por isso nesse momento. Porque se teus olhos se desviam de Cristo, toda a tua vida se desvia de Cristo. Isso é interessante você notar. Se teus olhos se desviam, todo o teu corpo, toda a tua vida se desvia. Entre todos os dons que Ele nos deu, o dom da fé é o dom mais excelente que você tem recebido do Senhor. Esse é o dom mais excelente, o dom da fé. Efésios 2:8. Veja o que diz Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. Ok? Pela graça somos salvos. Quantos são salvos aqui? Mas por quê? Pelo jejum? Não. Pelo joelho dobrado? Não. A salvação espiritual é por meio da fé. Quantos declaram essa fé ativada em suas vidas? Use essa fé em todos os momentos da tua vida, em todas as direções. Se você tem um problema financeiro, use o dom da fé. Se você tem um problema no matrimônio, use o dom da fé. Se você tem um problema com o filho, com a filha, com o vizinho, com qualquer um, use o dom da fé, porque ele funciona. O problema é que é simples demais. E por ser simples, se torna difícil de crer. Você já se deu conta disso? É simples. Moisés, toca no mar e o mar vai abrir, Moisés. O quê? Que loucura é essa? Você, os olhos postos em Jesus, em Jesus, do Cristo ressuscitado, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi Jesus de Nazaré, agora ele está ressuscitado e vive para sempre. Ele não é mais judeu, agora ele é Senhor sobre todos. E teus olhos devem estar postos no ressuscitado, que é o autor e consumador da fé. E quando você se deparar com uma situação, você toca nela com a tua fé. Confie na tua fé. Eu tenho certeza que muita gente aqui já saiu de problemas no passado. Quantos podem levantar a mão aí? E de repente, hoje em dia, um problema, uma dificuldade que você viu está te aterrorizando. Ele está tirando teu sono, tua paz, teu descanso, porque você não sabe lidar com aquela situação. Pois a boa notícia que eu tenho para você é que tem solução essa situação na tua vida. Qual é? A tua fé. Pergunto,
Você tem conversado com o autor e consumador da tua fé? Senhor, a tua fé está em mim. Esse é um dom que o Senhor me deu, pois eu quero usar essa ferramenta na minha vida financeira, na minha família, na minha vida profissional. Quantos recebem essa palavra aí? Porque se você tem os olhos postos no autor e consumador da fé, você vai saber que o dom da fé que você tem, foi Ele que te deu. E quando aquilo resultar positivo, porque vai resultar positivo, toda tribulação é leve e momentânea, o diabo já foi destruído, você então fica tranquilo, abençoado, porque enquanto você dorme, os anjos estão trabalhando a teu favor. Mas esse é um assunto de fé. Enquanto você louva o Senhor, os anjos estão ministrando na tua vida. Mas esse é um assunto de fé. Quando diz que Deus habita no meio dos louvores, quer dizer que Deus, enquanto você está aqui louvando, Ele está preparando aquela situação segunda-feira lá naquele lugar que eu não sei nem onde é. Mas que Deus está ali atuando a teu favor para te dar aquela vitória, porque afinal de contas, em Romanos 8,37, diz que em todas estas coisas, e o contexto fala de coisas comuns, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu te declaro mais que vencedor. Não por qualquer coisa, mas pela palavra, pelo que a palavra diz. Então é pela fé em Cristo que você é justificado. 1 Coríntios 15, 49. Agora tem um probleminha. A gente não pode deixar de falar nele. Porque quem sabe essa semana a gente esqueceu. O probleminha é isso aí, ó. Assim como nós trazemos a imagem do terreno, trazemos também a imagem do celestial. Pastor, o que você está falando aí? Um dos empecilhos para que você seja justificado, né? E viva como o justificado, é o sistema do primeiro Adão. O apóstolo Paulo diz que existe o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi o Adão da Eva. E o último Adão é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então você nota que quando o primeiro Adão desobedeceu, ele trouxe maldição para a terra. Em Gênesis capítulo 3, Deus fala para Adão que por causa dele ter comido, desobedecido e tocado aonde Deus disse a ele que não tocasse, a partir de agora a terra produziria coisas inconvenientes e a partir de agora ele teria que se sustentar com o suor do seu rosto. Parece que a vida era um pouco mais fácil antes do pecado. Quantos gostariam de estar nesse tempo da vida mais fácil um pouco? E se você não quiser concordar comigo, eu não quero nem saber, mas eu queria. Caramba. Por aí dizem que a vida é dura. Há quem discorde. Vamos ver onde você se enquadra. Então Deus lançou a maldição ali. Adão, por causa disso, a terra vai produzir coisas, ervas daninhas e tal, e tal, e tal. Mulher, e agora você vai ter multiplicado as tuas dores de parto. E aí passou tudo isso aí. Esse é o sistema do primeiro Adão. O sistema do primeiro Adão é difícil. Tá ruim, né, irmão? Tá ruim. As coisas estão ruins. E o país está ruim, né? Está de mal a pior. Esse é o sistema do primeiro Adão. Talvez durante essa semana que passou você tenha convivido de pertinho com o sistema do primeiro Adão. Por isso é que você veio congregar. Para que eu possa insistir contigo para você largar o sistema do primeiro Adão. Porque assim como nós trazemos a imagem do terrenal, aonde? Na nossa carne. Aí está a imagem do primeiro Adão. Mas ali diz, nós trazemos também a imagem do celestial. E quem é a imagem do celestial? O último Adão, Cristo ressuscitado, que mora em vós. Então esse é um dos empecilhos que às vezes não nos deixa exercitar a nossa fé. Aí são dois reinos, o reino do primeiro Adão, o reino de Cristo. No reino de Adão está a maldição, como já falei, não vou repetir.
toda a maldição que Deus lançou em Adão, chegou o último Adão e anulou as obras do primeiro. Ora, se você está do lado de cá da cruz, depois de Cristo, você está debaixo do sistema do último Adão. Só que ninguém nunca te explicou isso e insistiu com tanta ênfase sobre esse assunto na tua vida, e por essa causa, você está do lado de cá, no sistema de Cristo ressuscitado, que deveria ter aquela maldição quebrada na cruz. Diga comigo, toda a maldição da minha vida foi quebrada na cruz de Cristo. Um aplauso ao Senhor. Toda a maldição na nossa vida foi quebrada em Cristo Jesus. Não existe maldição na vida de um filho de Deus. O problema é que essa palavra ainda não está cobrindo toda a terra. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. O que está cobrindo a terra? Campanha dos milagres e do dízimo de 7%. Campanha do envelope rosa, azul, amarelo, vermelho e tal. Entrevista com o diabo hoje na televisão tal. O diabo é famoso lá. Da entrevista e o caramba. E você está falando com um ex-pentecostal, tá? Também expulsei demônio naquela época. Vivi, sei do que eu estou falando porque eu fiz aquilo. Até que essa palavra me mostrou que do lado de cá, depois da cruz de Cristo, o diabo foi, mas deixou em nós uma sementinha. Aonde? Alguém aqui já mentiu alguma vez? Caramba! Quem é o pai da mentira? Então manifestar o diabo não é só cair no chão babando. Não, quando você mente, você está manifestando o pai da carne, o diabo. O que acontece é que Cristo na cruz pagou um preço por esse corpo que você está dentro, e agora do lado de cá, você tem que viver como se vivia antes do pecado de Adão. Espera aí. Quer dizer que aquelas dores que foi lançado sobre Adão e Eva, eu estou liberado delas? Sim, Senhor, sim, Senhora, você está liberado de toda dor e todo sofrimento que veio depois do pecado de Adão, ou então Cristo é menor que Adão. Há quem defenda que o diabo está vivo. E uma pessoa assim, eu quero distância. Porque eu prefiro defender que quem está vivo é outro. Quem está vivo para você? Mas não é só porque a gente quer, porque está escrito também. Você recebe essa palavra? E nunca force isso na vida de ninguém, porque isso é por entendimento. Com calma, com Bíblia. Porque as pessoas por aí fora, abençoados, nos dá pena, porque elas estão vivendo no reino do primeiro Adão. Hã? Não é? Elas estão vivendo num reino que não existe mais. Elas estão pagando o preço pelo pecado. O pecado foi tirado na cruz de Cristo. Elas estão comprando um pedacinho de terreno no céu. Há um sistema religioso que está mentindo. E esse sistema religioso é, na verdade, o nosso inimigo. Nós não somos inimigos de ninguém. A nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, é contra os principados e as potestades, que são pessoas que têm influência sobre multidões. Eles são principados e potestades que estão aqui nas regiões celestiais, que é onde a igreja está assentada com Cristo, nas regiões celestiais. Essa era a luta do apóstolo. As pessoas olham, principado e potestade. Aí fica com medo de passar numa rua escura, porque o demônio está ali no cantinho. Vou pegar você. Você é um principado e uma potestade. Quantos recebem essa palavra? Sabe de quem? De Deus. Você pode dizer para esse irmão abençoado, essa irmã aí, você é um principado e uma potestade de Deus. Da luz, sal da terra. O mundo está em trevas, você não.
Porque você foi libertado pela palavra do reino de Adão. O reino de Adão era da lei de Moisés, era do diabo vivo, até que chegou o Redentor, que Herodes, representando o diabo, queria matar e impedir que nascesse. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Eles fugiram para o Egito. Foi isso? Se esconderam para lá, não sei. Eu sei que o menino nasceu. E ali foi a nossa redenção. Se cumpriu Isaías 9:6. Um menino. E esse menino, Deus eterno, Pai da eternidade, príncipe. Você já viu um crente do sistema religioso em paz? Nunca! Por quê? Porque ele dorme e acorda com o diabo. E o diabo está no reino de Adão. Ele não tem paz. Vigia, irmão. Então o apóstolo Paulo começa suas cartas dizendo: graça e paz, dona Imaculada. Por que ele fala graça e paz? Porque quando você recebe a palavra da graça, você é invadido no teu coração, na tua mente, por uma paz. Ah, graças a Deus, esse sol tão bonito, não é do diabo não, irmão? Não, irmão, foi Deus que criou. Ah, essa praia tão bonita, essa gente tão bonita que está aí. Isso tudo é de Deus, irmão? É, abençoado. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Os que dançam, aqui tem um monte de gente que dança. Tem o nosso bailarino ali, o Elias. Lá onde ele dança e exerce a missão dele, o Dom. Nossa pastora, Céia, lá onde ela dança. A Leni, que dança também lá com Elias. Também, ali. Quer dizer que eu posso dançar na graça? Pode não, pessoal, você deve dançar, porque você é feliz. E claro, mostrar o domínio, quando te oferecerem algo inconveniente e você recusar, a pessoa vai dizer assim: ah, é que na tua igreja é proibido, né? Eu falei, não, irmão, na minha igreja só tem uma coisa que é proibido. O quê? Proibir. Eu não quero isso aí porque não me convém. E eu não me deixo dominar por nada. Eu domino tudo. Não é diferente? É diferente. Por que eu congrego domingo? Ah, domingo você não pode, né? Você tem que ir na igreja, né? Porque senão o quê? Te excluem? Te botam no banquinho da disciplina? Não. É porque eu preciso desse alimento para eu poder viver a semana. Mas você não vai perder a salvação se não for na igreja? Não, eu vou porque eu amo o meu Senhor. O que Ele fez por mim não tem preço. Então o mínimo que eu posso fazer é ouvir Sua palavra e exercitar isso na minha vida para eu poder ensinar meus filhos com essa liberdade gloriosa que a natureza está gemendo, esperando. Romanos 8. Então esse é o reino do segundo Adão. Quantos estão debaixo do reino do segundo Adão? E aqui no reino do segundo Adão não existe impossível. Tudo é possível àquele que... No reino do segundo Adão não existe pecado. As coisas velhas... Se você pega a tua Bíblia, um exercício interessante de fazer, bem rapidinho aqui, eu vou ler para você, não está aí, mas se você pega a tua Bíblia e vê Hebreus capítulo 11, que eu sei que você já deve ter lido, pela fé... abençoou Isaac. Isaac abençoou a Jacó. Pela fé, Jacó, ao morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José, ao morrer, mencionou a saída dos filhos de Israel. E deu mandamento acerca do seu enterro. Pela fé, Moisés atravessou. Foi feito grande. Pela fé, deixou o Egito. Olha aqui. Pela fé, cruzaram o Mar Vermelho. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu juntamente com desobedientes, sendo prostituta. Rapaz, que negócio é isso aqui? Não misture. Juntamente com os desobedientes, tendo recebido os espias em paz, a Raabe. Aí vem aqui uma porção de gente. Se você olhar aqui no pela fé, pela fé, pela fé... Pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Abraão. Abraão ofereceu a esposa para os amigos.
Abraão desobedeceu a Deus quando deitou com a menina que trabalhava na casa dele, porque Deus havia prometido um filho. Davi cometeu atos inconvenientes, como você já sabe, a desobediência lá com a esposa do general Urias. Então foram pessoas comuns. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Aonde na Bíblia você encontra o pecado de Davi? No Novo ou no Velho? No Velho? No Velho. Aonde na Bíblia você encontra as falhas de Abraão discriminadas? No Novo ou no Velho? Aonde na Bíblia você encontra as falhas de Moisés, que matou um egípcio, casou com uma mulher de outro povo? Aonde? No Velho ou no Novo? No Velho. No Velho? É. Por quê? Porque o Novo não fala de pecado. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E essas pessoas, embora tenham falhado, foram consideradas grandes diante do Senhor. Mas sabe uma coisa? Aqui em Hebreus 11 tem um verso que diz que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Isso quer dizer que no mínimo coloca a gente no mesmo patamar de Davi, de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de todo mundo. Quem é você? É isso que eu me propus a te... O Senhor em mim propôs em te mostrar no dia de hoje. Quando você se olhar no espelho, não duvide da tua fé. Você é tão poderoso quanto. E tão fraco quanto. Débil. Seria covardia de Deus se Ele exigisse de nós aquilo que o sistema religioso diz que Ele exige. Nós não podemos. Por isso, Romanos 5:1, a gente termina aqui. Olha o que diz. Justificados pela... Temos... Aquela pessoa que hoje em dia não vive em paz para com Deus, que se sente devendo, que se sente... Sabe? Que está menos, está inferior, está devendo alguma coisa. Essa pessoa não está exercitando a fé. Porque ela não tem paz para com Deus. Nós estamos justificados pela fé e por isso nós temos paz para com Deus e devemos andar em paz para com Deus. Você recebe essa palavra? Pois eu declaro que você tenha o melhor domingo da tua vida. Que você não deixe de congregar. Que você me ajude a fazer isso aqui crescer, a fazer essa palavra correr, e que nesse terceiro aniversário, você seja lembrado por estar aqui, desde hoje e para sempre. Você recebe? Vamos ficar de pé então, vamos louvar ao Senhor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.